Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aqui do canal Opinião Fogo Play. Vou fazer aqui um vídeo com vocês, na verdade um debate, sobre a notícia que saiu ontem relacionado ao atacante uruguaio que pertence ao Botafogo, Valentim Andamo. Valentim Andamo, saiu uma notícia ontem sobre o Valentim Andamo, que no periódico El Cancha ele estaria se transferindo através de por empréstimo para o time do União Espanhola, né, da primeira divisão do Chile. Vai lembrar que o Valentim Andamo foi contratado pelo Botafogo por 1,5 milhão no ano passado, né, junto ao River Plate do Uruguai, né, porque ele tinha se destacado pelo time Progresso, também do país uruguaio. Né? Então o Botafogo contratou, né, um jogador de 1,93 m, alto, uma boa imposição física relacionado à área. No entanto, essa notícia por si só seria já um pouco interessante, já visto que o jogador não jogou até agora no Botafogo, né, pouco menos de 6 meses no Botafogo. Mas o que nos chamou bastante atenção foi que o Thiago Nunes, após o jogo contra o Madureira, ele deu na entrevista, na coletiva, foi perguntado sobre esses jogadores, né? E sobre o Adamo, abre aspas, ele diz o seguinte: o Adamo tem uma chegada muito recente, ainda tem que evoluir em muitos comportamentos como atleta e não está pronto para jogar no nível em que a gente deseja. Fecha aspas. Então, demonstra que essa contratação, pelo menos em 6 meses, não conseguiu o mínimo de amadurecimento. Mas esse fato em si chama atenção por outras notícias que nós tivemos acesso. A primeira é o seguinte: no dia 5 de janeiro desse mesmo ano, numa interação com pessoas no Twitter, né, com pessoas relacionadas ao Botafogo ou não, o nosso John Textor, né, o investidor John Textor, tinha dito que o Botafogo estava a se credenciar como um grande descobridor de talentos, né? Ou seja, que seria um time, né, que iria quebrar o fluxo usual de transferências da América do Sul, Europa, ou seja, esses jovens atletas viriam primeiro para o Botafogo para depois rumar para a Europa. Então essa são outra notícia que se junta ao fato do próprio Valentim Andamo não estrear, né, e ter sido contratado por 1,5 milhão. E também, outra coisa também que nos chama muita atenção é que no Botafogo, no ano passado, quando esses jogadores foram contratados, vale a pena a gente lembrar, Valentim Andamo, Matheus Ponte e Diego Hernandes, né? Vale a pena também lembrar que Matheus Ponte e o Diego Hernandes são jogadores que têm passagem por seleções de base uruguaia, ou seja, de fato, são jogadores que qualquer investidor teria interesse. No entanto, o Valentim Andamo, junto com esses outros dois jogadores, além de não ter estreado como ele, mas outros dois já terem estreado e não tiveram nenhuma passagem marcante de presença forte, o que nos chama a atenção é que o Botafogo, na segunda janela do Brasileiro, quando o Botafogo ainda tinha aqueles poderosos 13, 14 pontos de vantagem, o Botafogo investiu pouco mais de 20 milhões de reais nesses 3 jogadores. E esses 3 jogadores não puderam ser utilizados, seja porque não tinham condições físicas, seja porque não tinham condições de fato de futebol de ocupar. Então, o que o Botafogo fez na época, contratou 2 jogadores que ainda não estavam prontos para entrar no sentido físico, seria o Kisanga Bastos, né, o zagueiro angolano, e o Diego Costa, atacante, que até fez gols pelo Botafogo, mas, no entanto, não teve uma passagem pelo Botafogo assim de tanto destaque. Então, a nossa opinião, ou pelo menos a minha opinião, é que é muito curioso, né? Porque se no primeiro momento o Botafogo se considera como essa passagem que vai ser quebrar esse fluxo natural, parece que essas 3 contratações não estão fazendo parte desse projeto. Ou se estão fazendo parte desse projeto, já estão fazendo muito mal. Ah, Gustavo, você pode falar para mim, tudo bem, mas pô, são pouco mais de 5 meses. Não dá para esperar que jogadores muito jovens, de outro país, de outra cultura, venham para o Botafogo, venham para o futebol brasileiro, um futebol extremamente competitivo e físico, e deem certo. Perfeito. Mas, no entanto, o que me chama a atenção, e esse é o diálogo que eu queria chamar a atenção de vocês, caso o Botafogo, ao invés de ter aberto mão de 23 milhões de reais, que foi o que foi investido por esses jogadores, e tivesse contratado jogadores prontos, preparados, talvez o Botafogo não seria campeão. É claro, o se não entra em campo. Então não tem como a gente dizer aqui que seria campeão. Mas nós podemos dizer o seguinte: se o Botafogo tivesse colocado esse dinheiro em jogadores mais prontos, mais preparados para entrar em campo e de fato serem
opção, por exemplo, quando o Eduardo cansasse, como foi o caso, poder substituir. No caso, quando o Tiquinho teve problema dele de família, entraria um jogador no lugar do Tiquinho e não dependesse do Janderson, ou do próprio Diego Costa, que não entrou bem em alguns jogos, mas em outros nem tanto. E outros, como o Marçal, a gente viu que o Hugo falhou bastante, o Vitor Cuesta falhou muito bastante, Marlon Freitas, e é claro, a gente não tem que ficar vamos aqui gastar tanta saliva para lembrar de tantos jogadores que tiveram atuações muito ruins no final do campeonato. Mas é esse debate, esse diálogo que eu quero tocar aqui com vocês. Ou seja, essas contratações, como por exemplo foi do Valentim Andamo, é um bom caminho, é um bom sinal, ou seja, foi bem feita ou não? Esse é um debate que precisa ser feito e que a gente queria chamar vocês aqui no canal Opinião Fogo Play. Né? Nós vamos fazer live hoje, hoje, dia 21 de janeiro, ontem, dia 20, a notícia saiu ontem, no dia 20, e novamente é de causar muita estranheza que o Valentim Andamo nem estreou pelo Botafogo e foi contratado por um valor relativamente baixo, claro, R$1,5 milhão muda a vida de muita gente, mas no meio do futebol a gente sabe muito bem que R$1,5 milhão é até um valor relativamente baixo. Mas se considerar que foi contratado em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, talvez você pudesse contratar um jogador ali recebendo 300, na faixa dos 300 mil, 400 mil reais, o Botafogo de repente poderia ter tido um sucesso melhor. Mas é isso, o vídeo é muito mais para levantar o debate e ver o que vocês acham e a gente discutir um pouco melhor na live de mais tarde. Galera, obrigado, um abraço, beijo no coração, tchau, tchau.